Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas ao 15 por 15 do Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Miriam Alvarenga e esse é o nosso terceiro episódio do podcast 15 por 15 Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Este encontro apresenta a contribuição da comunidade acadêmica Kairos para a docência. E para este diálogo, recebemos os nossos convidados egressos do Kairos, Vicente Calheiros e Cláudio Nascimento. Mas antes, um recadinho rápido aos nossos ouvintes. Lembramos que este programa será disponibilizado em formato de podcast no canal do YouTube do Grupo Kairos e nos agregadores de podcast, e que já estão disponíveis os nossos 2 primeiros encontros gravados no mês de janeiro. O primeiro trata-se de uma entrevista com a líder da comunidade acadêmica, a professora doutora Liliana Soares Ferreira, e que apresenta a historicidade e relevância do grupo. O segundo aborda a temática da iniciação científica na vida acadêmica, impactos e desafios, com as convidadas bolsistas de iniciação científica, Graziela de Camargo da Costa, Júlia Rodrigues e essa que vos fala, sob a mediação de Luísa Menezes, também bolsista de iniciação científica. Então, fica o convite para aqueles que ainda não acompanharam, acessem. Tenho certeza que vocês irão gostar. São registros de diálogos maravilhosos e que esperamos tenham aproximado vocês das nossas vivências. Aos que já ouviram, estão conosco a cada encontro, fica o nosso muito obrigada e não esqueçam de curtir, compartilhar e de passarem seu feedback, dúvidas e sugestões pelo direct do Instagram do Kairos. Da mesma maneira, reiteramos que teremos mais 12 encontros pela frente, dispostos a cada 15 dias até agosto do presente ano. Diálogos com temáticas relacionadas ao âmbito da educação para além dos muros da universidade. Pois bem, sem mais delongas, passo a palavra para minha colega Luísa Menezes, que fará a apresentação dos nossos convidados. Olá, Luísa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente e receber os nossos colegas, parceiros de grupo, egressos do Kairos, o professor Cláudio Nascimento, ele que é engenheiro eletricista, professor titular aposentado no Colégio Técnico Industrial, vinculado à Universidade Federal de Santa Maria e doutor em Educação. Seja bem-vindo, Cláudio. Muito bom dia, obrigado pelo convite, e é uma imensa honra estar aqui compartilhando essa troca de experiência no dia de hoje. Bom, já vou passar a palavra para o nosso convidado, mas antes vamos fazer a apresentação do nosso colega Dr. Vicente Cabreira Calheiros, ele que é formado em Educação Física e atualmente trabalha como docente na Universidade Federal do Tocantins, ministrando disciplinas ligadas ao campo da Educação Física Escolar. Seja bem-vindo, Vico. Grato aí pelo convite. Tenho um youtuber que eu sigo que ele diz assim, né? Bom dia, boa tarde, boa noite ou madrugada, né? Então, como é um podcast, então bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para nós aqui, mas para quem está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou madrugada. Seja a hora que eles estiverem nos ouvindo, sejam todos e todas muito bem-vindos, então. Vamos começar o nosso diálogo. Professor Cláudio, é um prazer de novo, então, recebê-lo. Para a gente dar início ao nosso bate-papo, eu vou te pedir para nos contar um pouquinho sobre ti, sobre a tua carreira, sobre a tua trajetória, como que tu chegou no Kairos e hoje quais são as atividades que tu desenvolve. Está contigo a palavra. Pois bem, na realidade eu comecei ainda na Universidade Federal de Santa Maria em 82 como servidor técnico administrativo. E, posteriormente, a partir de 1989, eu fiquei vinculado, né, através de concurso público, ao Colégio Técnico Industrial. E, em 2007, quando eu estava justamente na direção da escola, 2007 e 2008, eu vinha conhecer a professora Liliana Ferreira, a quem, né, a nossa líder do grupo, Kairos, e a quem eu deixo, né, um especial abraço e o reconhecimento, né, por todo esse trabalho realizado, e tive a felicidade, né, não só de encontrá-la, mas também de acompanhar praticamente
esse tempo todo, né, o desenvolvimento do Grupo Kairos. E ao longo do tempo foi muito importante porque ela já, naquela época, esteve, né, conosco no Colégio Técnico Industrial também, ministrando palestras e participando da abertura de um curso de especialização na área do PROEJA, né, da profissionalização, né, de jovens e adultos, numa parceria com a URGS, o FSM, Universidade Federal de Santa Maria, com a Federal de Porto Alegre. Então, desde aquela época, nós estivemos contribuindo e trocando ideias, experiências. E em 2012 eu ingressei como mestrando no curso, né, do pós-graduação do Centro de Educação, pós-graduação em Educação, e concluía o doutorado, mestrado, doutorado, concluí em 2018 o doutorado, né? Passando todo esse tempo, né, Vico? Eu não sei exatamente quando você chegou ali no grupo, mas, né, Vicente? E a gente veio trabalhando, né, estudando, participando de lançamento de livros, de palestras, de encontros, de seminários, enfim, né? Ao longo desse período, eu pude conhecer bem a professora Liliana, né, e acompanhar esse trabalho, assim, é um trabalho muito sério, muito dedicado e muito importante, não só para a Universidade Federal de Santa Maria, para o Rio Grande do Sul e nacionalmente, né, e até internacionalmente, que nós temos aí trabalhos, né, e publicações, e enfim, né, participações em eventos e parcerias com importantes grupos de pesquisa aí em determinados locais do mundo, né, fora do Brasil. Também dizer que mudou a minha perspectiva, a minha visão dentro do campo educacional, quer dizer, não só relativa ao ensino básico, técnico, tecnológico, o antigo ensino técnico, né, profissional, como se chamava, e eu pude, ao longo desse tempo, desenvolver, né, e reconhecer essas nuances, essas mudanças nas políticas públicas, de como as coisas vêm acontecendo no nosso país, e o como é importante, né? O quanto é desejado, é necessário uma educação básica de qualidade para que a gente possa desenvolver os outros níveis, né? Os outros estágios do conhecimento, seja na graduação, seja no pós-graduação, né? Porque a pessoa, quanto mais o nosso educando, né, o estudante, chegar preparado, estiver com o conhecimento básico sólido, melhor desenvolvimento dele ao longo do tempo posteriormente. Não sei o que o professor Vicente pensa a respeito disso, mas é importante que, né, a gente troque essas experiências, essas ideias aí. Muito interessante. Acho que se o Vico quiser comentar a fala do professor Cláudio, fica bem à vontade, Vico. E aí pode estar contigo a palavra. Legal. Só comentar aqui brevemente, assim, eu concordo com o que o colega aqui, o amigo, né, o professor Cláudio, principalmente, aí, assim, destacar principalmente a questão, quando ele aponta da importância da educação básica de qualidade, né? E depois eu comento um pouco mais a respeito da minha trajetória também, mas agora aqui no Tocantins eu venho trabalhando com educação básica, né, especificamente aqui na educação física, né, mas venho observando isso, né, a importância não só da questão da estrutura material das escolas, mas também a questão da formação docente, né, e como isso impacta na formação das crianças e jovens, adolescentes, né. Então, isso é um ponto bem importante mesmo de destacar e considerar. Vicente, eu tive a oportunidade de participar de coordenações de cursos técnicos, a direção de departamento, né, da parte de estágios, que hoje era denominado já na época, Departamento de Relações Empresariais e Comunitárias. E com isso,
praticamente assisti esses 33 anos de mudança aí na parte técnica e hoje se diz tecnológica, né? E o que é a importância das ciências humanas e sociais dentro do contexto da educação básica, técnica e tecnológica, para que as pessoas tenham compreensão do todo, e não somente do robô, chat, né, enfim, né, da área, da parte tecnológica que estaria na ponta hoje, né, dos nossos, dos nossos cursos. E, ao longo desse tempo, então, vivenciando essas experiências, a gente nota, por exemplo, a área do ensino, que ela digamos, é a parte principal, né, é o centro nervoso da escola, o departamento de ensino, especificamente onde eu trabalhei, né, onde eu tive experiência. Ora, ela é vinculada à direção, é vinculada, né, tem as suas equivalências na área de estágio, na área administrativa e também na área de infraestrutura, a parte técnica chamada, mas toda a escolarização, ela depende das condições de trabalho que os docentes têm, que os professores têm, que os servidores técnicos têm dentro do âmbito, falamos de uma escola técnica, seja ela do Instituto Federal ou de uma universidade, e como isso impacta, né, na formação dos nossos estudantes. E então é necessário que o professor ele tenha noção desse todo, né, que ele consiga articular as diversas áreas para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. E nesse contexto, né, não dá para esquecer que nós trabalhamos, né, estudamos, pesquisamos dentro de um grupo que tem como uma dos seus principais dos principais reguladores, das principais importâncias, né, justamente a área do trabalho pedagógico, né, a categoria do trabalho pedagógico, ela consegue abranger, digamos assim, a escola como um todo. E ela é central na escola. E isso aí, como diretor, né, enquanto diretor e a experiência, né, de vice-direção e também de direção do departamento, a gente tem, né? E eu penso que seja muito importante o desenvolvimento, né, e o conhecimento dos professores, dos servidores deste tópico dentro das escolas. O Kairos, para mim, foi uma mudança radical de vida enquanto professor, enquanto docente, né, ao longo desse processo aí. Esses professores pesquisadores, né, esse diálogo de vocês muito bacana, e acho que o Kairos, ele complementa tanto a nossa pessoa e a nossa pessoa enquanto profissional. E muito bom poder te ouvir, Cláudio. E Vico, né? Vocês dois fizeram um diálogo muito importante para os nossos ouvintes. O Kairos está completando os 15 anos e quantos pesquisadores e pesquisadoras impactaram e foram impactados no seu percurso. O Cláudio foi um deles, comentou agora, né? Ao produzir conhecimento nessa comunidade acadêmica. Entre esses pesquisadores, então, está o Vicente, que estava conversando conosco, agora, então, ele vai se apresentar. No Kairos, hoje, ele é mais conhecido como Vico, né? O Vico, eu tive a honra e o prazer de conhecer em 2019, ele foi meu co-orientador direto da iniciação científica, e na época era só eu, de bolsista IC, e a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos. Então, Vico, conta para a gente e para os nossos ouvintes um pouco mais da tua caminhada junto ao grupo e das atividades que tu está desenvolvendo atualmente. Legal. Então, ao longo da caminhada aqui, da exposição da minha trajetória, né, eu chego nesse momento aí que a gente se conheceu também, que foi bem legal. Então, antes de falar especificamente da minha chegada no grupo, né, quando eu me formei no ensino médio, vou voltar um pouco mais, assim, a disciplina que eu mais gostava era história. E à época eu fazia capoeira, né? Então eu fazia capoeira todo dia, assim, eu era bem ligado na capoeira. E aí, quando eu me inscrevi no vestibular, né, o primeiro foi para Ciências Sociais, na URGS, né, que eu morava em Porto Alegre. Aí minha mãe ficou bem chateada comigo. Meu filho, tu gosta de educação física com a capoeira? Eu disse, não, mãe, eu gosto de
de história e ciências sociais, aí não passei. Aí depois eu fiz um outro vestibular, aí para PUC, né, universidade particular, para História, e aí eu passei. E aí eu cursei a faculdade de História por 3 anos, e aí, assim, ao longo desse tempo eu fui me desmotivando um pouco na faculdade, né? Eu acho um curso incrível, assim, aprendi coisas bem importantes lá, mas eu fui percebendo que não era exatamente aquilo que eu queria, né? E aí um dia minha mãe falou assim, meu filho, larga a faculdade e vai fazer educação física, que é o que tu gosta. Aí eu dei ouvidos para ela e entrei na faculdade de educação física daí na URGS, na ESEF, né, na Escola Superior de Educação Física. E aí lá também eu me vinculei a um grupo de pesquisa, à época, que estudava a história da educação física, né? Então, acabei aproximando uma área da outra. Aí depois eu me encantei mesmo com a área da escola e direcionei, né, minha formação para educação física escolar. Aí procurei participar de projetos de extensão, projetos de pesquisa e tive assim um envolvimento bem próximo, né, com o movimento estudantil. E aí quando eu me formei, eu não tinha conseguido nenhum emprego ainda, não tinha tido concurso para a escola, assim, a área ligada à academia, ginástica, não era assim o que eu estava querendo, embora ao longo da minha formação eu tenha trabalhado em clube, em hospital, em academia, tive uma atuação profissional na educação física, na minha graduação, bem diversificada, né? Mas o que eu queria era a escola. E aí tinha, em Santa Maria, na UFSM, lá no CEFD, né, no Centro de Educação Física e de Esportes, um curso de extensão em educação física escolar. Eu falei, opa, vou querer fazer. Encaminhei um projeto e foi aprovado. Eu disse, agora eu tenho que resolver outro problema, eu tenho que resolver onde é que eu vou morar e como é que eu vou trabalhar, né? E aí eu consegui uma vaga na casa estudante e consegui dois estágios em dois programas, né? O programa de esporte e lazer da cidade e o programa Mais Educação. E aí eu trabalhava nas escolas do município, escolas tanto municipais quanto estaduais, né? Dei aula em várias escolas. E fiz a especialização. Aí, isso em 2011. Em 2012, reabriu o programa de mestrado em Educação Física lá no CEFD. Aí eu encaminhei um projeto e fui aprovado, né, com a mesma orientadora, né, a professora Maristela. E no mestrado, numa disciplina, no mestrado, a disciplina era ministrada pelo professor João Ribas. Ele convida uma professora do Centro de Educação para ministrar a disciplina junto. E essa professora é a Liliana. Então, eu conheci a Liliana assim, numa aula, ela vai lá e, assim, numa disciplina, porque ela acompanhou a disciplina junto, né? E eu me identifiquei muito com o jeito dela dar aula, eu me identifiquei muito com o jeito dela de tratar dos assuntos e de expor a compreensão daquilo que eu também vim estudando teoricamente, porque a gente tratava, entre outros, né, de questões ligadas à educação física, mas estudava os elementos também do conjunto da sociedade, né, numa perspectiva teórica, ou seja, na mesma perspectiva que eu vinha me aproximando, estudando, que é o materialismo histórico dialético, né? Então, o conjunto de autores daquela disciplina eram, em grande parte, marxistas, então aquilo me aproximou muito dela, né? E eu percebi que ela tinha uma boa leitura e tal, então fui me aproximando dela. Tanto que eu chamei ela para participar da banca, né? Então ela participou da minha banca de qualificação e de defesa da dissertação.
E ela falou de um tal de grupo Kairos, à época, né, eu lá na Educação Física, eu fazia parte da LEDEF, né, que é Linha de Estudos Epistemológicos Didáticos da Educação Física. Que ano isso, Vico? 2012. E aí ela falou de um tal de Kairos, lá do Centro de Educação. Aí eu acho que lá por 2012, 2013, que eu fui numa ou duas reuniões lá, mas não acompanhei muito, assim. E aí eu lembro que teve uma reunião do Kairos lá no Cefid, o pessoal foi lá também. Até particularmente eu não lembro se tu foi nessa, Cláudio, mas eu lembro que teve uma reunião lá. E aí que eu conheci mais pessoas, mas eu não lembro quem, assim, agora, né? Não lembro exatamente o dia que eu te conheci, né? E aí eu eu defendi a dissertação em fevereiro de 2014 e em, em junho ou julho teve a seleção de 2014, teve a seleção para o doutorado. E aí eu encaminhei um projeto com a Liliana e fui selecionado, né? Aí que eu, assim, cheguei, entre aspas, né, formalmente no grupo, né? E nesses 4 anos, assim, foram, depois eu até comento mais a respeito disso, assim, mas foram momentos bem importantes, assim, na minha trajetória, tanto profissional como pessoal, né? E aí eu defendi a tese, a professora Liliana, um tempo depois, né, eu já tinha saído, modo de dizer, do grupo, porque eu fiquei vinculado num projeto, mas eu fui morar em Caxias do Sul, né, trabalhar como substituto no Instituto Federal Rio Grande do Sul. E aí ela me convidou para fazer parte de um projeto, e aí que eu conheci, né, a Luísa, né, aí tive também a alegria lá e uma experiência acadêmica também bem legal de atuar como co-orientador dela, né? E, e aí, de Caxias do Sul, eu fui para Santa Catarina, trabalhar como professor na rede estadual de Santa Catarina, e final de 2021 fui chamado para assumir uma vaga num concurso na Universidade Federal do Tocantins, né, no campus de Miracema. Hoje eu estou morando em Palmas, Miracema fica a uns 70 quilômetros daqui, eu estou trabalhando lá, né? Nesse momento eu sou o coordenador do curso e estou atuando com essas disciplinas ligadas à educação física escolar, né? Então, aquilo que o professor Cláudio falou da educação básica, eu vejo assim, eu estou vendo agora, assim, com outros olhares, né? Mas no sentido de que eu estou tendo que atuar assim, ativamente lá na escola, estou vendo assim os problemas e estou no momento de ter que, digamos assim, começar a pensar em como resolver isso, né? Então está um processo assim muito interessante, né? De desenvolvimento, assim. Desafios e perspectivas, né, Vico? Exatamente. E aí, só para concluir aqui, também para quem está nos ouvindo, né, pode ser interessante, assim, para ensino superior, eu fiz 8 concursos em universidades, eu fiz 2 concursos em instituto, e para substituto, em universidades eu fiz 2, e em instituto eu fiz um, né? E aí eu passei, né? Foi esse que eu trabalhei como substituto lá em Caxias do Sul. Então foi uma caminhada, assim, né? Até agora aqui no Tocantins, semana passada me chamaram uma vaga para um concurso que eu fiz lá em Rondônia. E perguntaram se eu estava querendo assumir. Daí eu disse, não, agora já estou bem aqui, já estou instalado, já estou, a companheira está grávida. Eu disse, não, não vamos se mudar não, tá bom aqui já. E esse calor aqui, não vou dizer que eu me acostumei já, mas estou até tomando um chimarrão aqui, né? O, o Rio Grande, a gente traz com a gente, né? Mas é um calor forte aqui. Então, mas estamos, né? Estamos bem. Mas só para dizer assim que a minha caminhada assim foi aos poucos, sabe?
fui aprendendo, eu vejo assim, o jeito que eu cheguei no Kairos, o jeito que eu sou hoje, eu não sei a percepção que o Cláudio tem, porque ele me conheceu quando eu cheguei lá, né? Mas eu me sinto quase outra pessoa, assim, né? Mas, enfim, No- depois eu posso comentar um pouco mais a respeito disso. E aí, assim, o pessoal não vai ver, talvez, assim, fotos, né? Mas eu vejo umas fotos e disse, meu Deus do céu. Eu já não era tão descabelado, mas eu usava umas combinação de roupa, assim, que... Nossa Senhora, terrível. Mas nós todos mudamos, né, Vicente, com o passar do tempo, né? Na realidade, a gente, não sei se a gente passa pelo tempo ou o tempo passa por nós, né? Mas vendo hoje, né, a Luísa, né, as Luísas até, né, no Kairos, a Miriam e essa turma nova que a cada ano, né, ou a cada 2, 3 anos, existe essa renovação, né, a gente fica muito feliz, né, muito contente, porque podendo ter acompanhado essa trajetória toda, né, provavelmente, Vicente, a gente tenha se conhecido lá no grupo em 2013, eu acredito, né, nas reuniões do Grupo Kairos, né? E depois eu vou destacar, meninas e Vicente, destacar um evento que a gente realizou, na realidade a Liliana, né, sobre o ProEjo, um encontro muito importante, que foi regional, mas ele era nacional também, realizado aí no Centro de Educação em 2010. Foi olha, foi muito potente, muito desafiador, né, para aquele momento vivenciado pela educação de jovens e adultos, digamos assim, né, mas que tem tudo a ver, né, com o nosso trabalho, né, com o nosso dia a dia, o cotidiano, né, do grupo. E deixa eu só comentar um último ponto aqui para finalizar, dentro daquela consideração até que a Luísa fez, da orientação, né? E aí depois também conheci a Miriam, né? Sinto que contribuí um pouco também com ela e vocês comigo, né? E parabenizar aí pela iniciativa desse projeto aqui, de fazer essa comemoração também dos 15 anos, né? Então, uma iniciativa, assim, bem importante e bem legal, né? Ver não só o desenvolvimento do grupo enquanto um coletivo, enquanto uma comunidade, mas o desenvolvimento de cada um e cada uma. Então, parabéns e vamos em frente. Podcast 15 por 15 Kairos. Diálogos para além dos muros da universidade. Um programa do Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, nesse primeiro bloco, então, nós conversamos com os nossos convidados sobre a trajetória e vinculação deles junto à comunidade acadêmica Kairos e como é interessante a gente pensar, né, nessa relevância, nessa importância que tem essa vinculação a estudos e pesquisas, né, ao âmbito da educação. E eu vou direcionar essa minha pergunta, né? Não, na verdade, nem é uma pergunta, é mais uma compreensão que a gente pede aos nossos convidados sobre a percepção que eles têm, né, dessa relevância mesmo, da importância que tem em participar de grupos como o Kairos para a trajetória deles, tanto profissional quanto pessoal. E a minha pergunta, então, primeiramente vai ao professor Cláudio, relacionado, né, à dedicação que ele tem às pesquisas em educação profissional e tecnológica, o seu histórico, até como ele relatou, né, em relação a uma categoria que é de estudos e pesquisas do Kairos, que é o trabalho pedagógico. Então, como é que é para você, Cláudio, essa relevância profissional, pessoal, para ti, de ter a comunidade acadêmica? E a gente abre um parêntese bem importante, né? Nossos convidados são egressos, mas, na verdade, ainda são participantes ativos da comunidade acadêmica Kairos, né? Eles nunca deixaram de pertencer, ainda estão muito ativos participantes. Então, nossos pesquisadores, professor Cláudio, como é para ti? Pois bem, Miriam, é muito interessante a pergunta né, e a provocação, digamos assim, porque a gente viveu, né, vivenciou vários momentos dentro do ensino técnico,
hoje, né, o ensino básico, profissional e tecnológico, digamos assim, e, e ele veio, no meu caso, veio mudando, né, eu mudei, né, a minha visão de mundo, digamos assim, do mundo do trabalho e da educação, através do Kairos, né, então eu sinto que nesses 15 anos aí eu tenho uma vivência toda nova, né, com relação ao meu olhar a respeito da educação, né, como um todo, e daí especificamente, né, mais aonde, no campo que a gente trabalha, né, da educação básica, técnica e tecnológica. Mas, então, a minha formação é de engenharia elétrica lá no ano de 1986, no longínquo ano, né, do século passado, e de lá para cá, muita coisa mudou mesmo na área técnica nossa, como engenheiros, né? E a minha visão de mundo, eu estive no mercado, denominado mercado de trabalho, né? Eu trabalhei um ano numa empresa, um ano e meio, numa empresa privada aqui em Santa Catarina, né? Onde eu hoje estou, e tive, né, aquele embate que nós temos como profissional, né, vivenciando a realidade né, do mundo do trabalho, que muitos, né, preferem chamar de mercado do trabalho. Enfim, retornei à universidade e, né, e após o concurso, né, o concurso, seleção pública e depois o concurso público, fiquei, né, trabalhando como professor na área profissional, na área técnica profissional, e posteriormente passei pela direção da escola, né, a direção do departamento, depois direção da escola entre 2006, 2010, e justamente nesse período é que eu tive a oportunidade, né, de conhecer a professora Liliana, e a partir dali, então, começar a pesquisar, né, e trabalhar mais proximamente dessa realidade, desse contexto acadêmico, né, buscando ter uma compreensão melhor daquilo que a gente vivencia em termos de políticas públicas, dentro da nossa área, né, da nossa área educacional. E, com isso, eu vim conhecendo as pessoas, vim acompanhando os trabalhos, as defesas, o que é muito importante, tá, pessoal? É que o Kairos, ele não trabalha sozinho, digamos assim, né? Nós temos todo né, esse coletivo que o professor Vicente se referiu agora há pouco. A gente está sempre acompanhando os trabalhos uns dos outros. E a professora Liliana tem aquele hábito, né, de nos reunir, geralmente, eu digo nós, né, porque eu participo ainda das reuniões, né, sempre que eu posso, e praticamente todas as terças-feiras, a gente saber o que cada um está trabalhando, cada um está estudando, pesquisando, para além daqueles grupos de estudo e pesquisa que já existem ali, né, naturalmente. Então, isso aí faz com que a gente tenha uma compreensão das partes e do todo, né? E que à medida que a gente vai pesquisando, estudando e se informando com cada colega, a gente vai também adquirindo, né, uma noção maior dessa totalidade do mundo do trabalho, das pesquisas em educação, enfim. Isso tudo faz um vórtice espiralado na cabeça da gente, para quem está estudando nessa área de educação, a área das ciências sociais, né, que ela é muito importante também na escola, e por isso que nós devemos, enquanto pesquisadores, defender, né, não só a ciência como ciência, mas as ciências sociais, as ciências humanas, a sociologia, a filosofia, né, o estudo de matérias, de disciplinas dentro do contexto da realidade humana. E a realidade humana, ela é criada pelo homem, pelo ser humano, né? Nós enquanto mulheres, homens, né, como seres humanos no todo, né, nós criamos a nossa própria realidade. Isso não é o Cláudio, não, o professor Cláudio está dizendo, está mais do que comprovado através da ciência, através das pesquisas, e a ciência ela não se resume à tecnologia, né? As ciências, existem as ciências sociais, ciências humanas, ciências médicas, enfim, são várias nuances que compõem essa realidade. E nesse aspecto, o Kairos, ele, para mim, no meu caso, ele foi determinante
né, numa mudança de visão, né, de realidade, enquanto professor, enquanto pesquisador, e obviamente que eu aprendi muito durante o período que eu estive na direção de departamento, foram entre 2002 e 2006, Departamento de Relações Empresariais e Comunitárias, e posteriormente na direção geral da escola, depois ainda como vice-diretor também, aprendi muito de como tentar, né, obter o máximo possível em termos de projetos e na implantação de cursos novos para a escola, né, onde eu estava trabalhando, para o Colégio Técnico Industrial, onde eu, né, fiquei vinculado 33 anos, mas também depois no Cairós, justamente para compreender como é a realidade da política pública em si, ou das políticas públicas dentro desse universo que nós estamos, né? Estamos vivenciando, estamos tentando mudar, estamos tentando melhorar para os nossos estudantes. Então, esse embate, agora o professor Vicente comentou, né, o Vico, comentou agora há pouco que ele está lá como coordenador, né? Bom, tem desafios pela frente. Esse embate aí, a gente, né, passou também, né, como experiência e obviamente que a gente sempre quer a melhoria de um laboratório, a melhoria das nossas escolas, né, dos cursos, a implantação de novos cursos, mas tem que pensar na perspectiva de permanência também dos estudantes, né? Nós temos que pensar aí eu falo mais como ex-dirigente, né, pessoal? Então, tem que ter essa visão do todo, e isso é difícil a gente adquirir, né? Claro, com a experiência, com o estudo, com a pesquisa, com a vivência, né? Até mesmo com todas as dificuldades que a gente encontra, né? E também, no nosso caso, lá pela própria realidade que hoje a escola tem, que é uma realidade diferenciada. Por exemplo, cito a professora Marigley, que pertence ao grupo também, né, o grupo Transformação, e está conosco também. Ela, né, sempre comenta conosco, diz, olha, Cláudio, ó, o nosso PROEJA, né, o nosso curso de Educação de Jovens e Adultos, no CETISM, ainda é uma referência, né, em termos de Brasil, né, e isso é importante, porque é uma política pública que ela precisa, né, precisa estar tendo apoio, porque ela muda a realidade justamente do estudante mais socialmente desfavorecido, né, daqueles e daquelas que precisam, né, do conhecimento, da escolarização, para que eles possam ter uma melhoria de vida para suas famílias, para seus entes queridos, para, né, os seus filhos, enfim. Né, e esse é um dos propósitos da educação básica técnica e tecnológica, né, enquanto uma constituição de país, né, enquanto uma realidade de Estado que nós buscamos. Não, foi ótimo. Foram elementos bem interessantes para a gente seguir dialogando, né? Isso mesmo, Vico. E faz a gente poder também pensar, né, a respeito desse atual contexto, né, como até mesmo o Cláudio mencionou, essas alterações que a gente tem nas políticas públicas, quando a gente pensa todo esse contexto histórico que nós estamos vivenciando agora, de muitos embates, né, e discussões em termos de políticas públicas, vamos até poder relacionar a trajetória de vocês. O Cláudio iniciou a sua trajetória, ingressou no grupo quando ainda estava engatinhando, né, dando os primeiros passos. O Cairós estava com 4 anos, né, de vivências, vamos dizer assim, de discussões, e como essas coincidências se entrelaçam. O Vico mesmo dizendo que a banca de qualificação dele também foi nesse ano de 2012. E a partir daí nós tivemos pelo menos 3 perspectivas completamente diferentes, né, em termos de políticas, tanto de governo, quando a gente fala aí nas alterações que nós tivemos aí na presidência, né, do nosso país, e agora iniciando uma outra perspectiva também para aqueles que pesquisam e estão engajados também numa luta pela educação gratuita, né, e de qualidade. E aí eu vou direcionar minha pergunta agora para o Vico.
pensando nessas transformações também, Vico, como é que é para ti, assim, ó, pessoalmente, profissionalmente, esse impacto da comunidade acadêmica para a tua trajetória, esse início da tua participação, como tu já mencionou algumas questões para nós, mas como elas impactaram de fato para ti, essa diferença que a gente pode mencionar aos nossos ouvintes, que é participar de uma comunidade acadêmica para ti. Nos fala um pouquinho das tuas compreensões e percepções. Sim, legal. Antes de entrar na pergunta, Miriam, só quero comentar pegar um gancho ou outro aqui que o professor Cláudio trouxe. Também eu lembro que no ano de 2012, né, quando eu estava começando a conhecer o Kairos, eu lembro que teve na educação pública, no ensino superior, teve uma greve. Foi bem. Eu participei de forma assim, na época, né? Eu estava me aproximando do movimento de pós-graduandos, então comecei a acompanhar um pouco essa vivência em relação aos embates políticos, né? Aí, no caso específico, por meio da pós-graduação, tanto que aí, a partir de 2013, aí no FSM, eu participei da reconstrução da Associação de Pós-Graduandos, do FSM, então foi algo também que enriqueceu, assim, a minha caminhada, né? E aí só quis fazer essa consideração porque eu vejo que é claro que cada um constrói a sua trajetória de uma forma, né, dentro daquilo que faz sentido para si. Mas para mim, fazer parte de uma forma um pouco mais próxima, assim, da questão política, né, foi sempre algo importante, né, porque eu também tenho uma voz, eu também tenho um entendimento, então, uma compreensão a respeito da importância da educação pública, né, da educação superior, da educação do ensino básico, e é interessante a gente fazer uma disputa disso, né? Então, para mim, foi sempre importante ter uma aproximação, assim, com o desenvolvimento das políticas públicas, né, com o desenvolvimento da construção política. Mas, enfim, fecha esse comentário. Para mim foi muito importante, assim, né? Como eu comentei no primeiro bloco, eu vejo que é praticamente assim, um antes e depois, né? Não só a minha participação no grupo, mas as experiências que eu tive, né? E aí, uma experiência, assim, que foi fundamental, foi a defesa da tese, né? Mas eu já chego lá, né? Quando eu entrei no Kairos, eu acho que o professor Cláudio deve se lembrar, a forma como eu, assim, fazia minha exposição, assim, eu vou fazer um comentário a respeito de uma leitura. Aí, assim, na minha compreensão, né, eu falava muito mais devagar do que eu falo hoje, eu fazia muito mais pausas, e eu acho, assim, que acompanhar o meu raciocínio, ele era um pouco confuso, né? Então, eu pegava um trecho lá de um lado, daí eu fazia uma relação com um outro, e às vezes na minha cabeça tinha relação, mas às vezes não tinha, então as ideias não estavam assim encaixadas, sabe? E eu vejo que ao longo do tempo eu fui encaixando. E uma coisa muito importante, assim, que contribuiu para esse meu desenvolvimento da minha oratória, por exemplo, né, e de uma exposição mais clara do meu pensamento foi a experiência que eu tive como professor substituto lá no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né, no campus de Caxias do Sul, porque eu já tinha trabalhado com educação, mas tinha sido uma experiência muito rápida. E quando eu trabalhei
no PELC, né, e no programa Mais Educação, que eu comentei anteriormente, eu trabalhava com educação infantil, né? E aí, quando eu trabalhei no IFRS, era ensino médio, então é outro público, é outra forma de trabalhar os conteúdos, outro universo, né? Então, essa experiência me desenvolveu, eu sinto assim que me desenvolveu bastante, né? E agora, aqui no Tocantins, eu estou num processo que é o seguinte, outro, não é nem melhor nem pior do que os outros estados brasileiros, ele é diferente. Então, a forma como eu, entre aspas, aprendi a trabalhar aí no Rio Grande do Sul, com o ensino superior, não é diferente daqui, né? Então, eu estou tendo que ressignificar o meu trabalho pedagógico, né? E isso está um processo bem desafiador, mas também enriquecedor, né? Porque eu estou tendo que me redescobrir. E isso, profissionalmente, né, está sendo bem legal para mim. E o Cláudio comentou a questão do Kairos ali, da docência orientada, né, que era semanalmente a professora Liliana pegava aquele caderninho dela, até que era um caderno preto, né, e dizia assim, e aí, fulano, o Ainda que que tu faz, fez essa... Hã? ainda o faz. Ainda o faz. E aí, o que que tu fez essa semana da tua pesquisa? Ah, eu li isso, li aquilo, eu escrevi, eu fiz tais e tais coisas. E aí, às vezes, tu diz, não, professor, eu não fiz nada. Aí, na outra semana, não, eu não fiz nada. Aí, ela abriu o caderno e disse assim, por exemplo, Vicente, eu tenho aqui, ó, já faz 2 meses que tu não fez nada. O que que tá acontecendo? E aí, e era muito interessante, porque tu ouvia de todo o grupo o que cada um estava pesquisando, tu tinha oportunidade de comentar algo dos outros estudos, assim como todos os demais colegas tinham a oportunidade de comentar a respeito da tua pesquisa. Então, esse movimento, né, do que hoje a gente entende aqui no grupo, né, de uma comunidade, é muito importante, né, amplia a nossa perspectiva, né, porque cada um tem uma leitura, cada um tem uma percepção, e aí nos enriquece. Então, isso foi muito interessante, assim. E pessoalmente, né, eu vejo esse meu desenvolvimento pessoal de ter feito uma quantidade grande de novas amizades, que trago até hoje, né? E eu vejo que o fato de eu estar aqui hoje também, né, conversando com vocês e revendo vocês, é fruto disso também. Então, é bem importante, assim. E aí, agora, a gente conversando, a gente bate, olha, eu conheci o Kairos em 2012, já está em torno de 11 anos, né? Estamos em 2023. Nossa senhora, olha, foi um... Pisquei o olho, estou aqui já, sabe? Bem rápido, assim. Então, eu vejo esses 11 anos, né, com alegria, né? É claro que tive também algumas idas e vindas, né? Tive lá, ao longo da minha trajetória acadêmica, algumas dificuldades, né? E também questões pessoais, né? Mas eu acredito que eu tenha conseguido dar conta, né? Porque eu lembro que no grupo o pessoal brincava, né? Ah, entrou no mestrado, no doutorado, ou tu casa, ou tem filho, ou eles brincavam, ou se separa, né? E aí, no meu caso, eu casei e agora vou ter filho, né? Então, acho que tô num caminho bom aí, né? E tô perdendo cabelo também, né? Isso acontece também. O Kairos sempre foi bem produtivo em todos os sentidos, viu, Vico? O Vicente comentou uma coisa, Miriam e Luísa, tá? Muito importante que a gente registre a respeito dessa adaptação, digamos assim, enquanto docente, né? No contexto da educação e da educação básica, né? Eu tive alguns colegas na escola, no citismo, né?
me falando assim, Cláudio, mas não dá, eu não consigo trabalhar, tá difícil trabalhar em 3, 4 cursos ao mesmo tempo, aí o cara, a gente tem que trocar a chave. Eles diziam, né, virar a chave. Coisas mais ou menos de engenheiros, né? Mas muito legal, porque eles conseguiam realizar esse processo e entender esse processo. Por quê? Porque a gente trabalha na escola com ensino médio integrado, ensino subsequente, né, o chamado, denominado antigamente pós-médio, né, o subsequente. Trabalha com educação de jovens e adultos. E hoje, né, desde o Reúne, se trabalha também com o ensino superior, que é o tecnólogo, né, o curso superior de graduação. Então, dependendo do docente, dependendo do professor, ele precisa transitar entre esses níveis, né? E isso aí faz uma diferença impressionante na vivência do professor. Ele tem que se adaptar, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar em cima disso. Quer dizer, esse comentário que o Vicente realizou aí, ele é importante até para vocês, para os jovens, né, para a moçada, né, a meninada que está pensando em ingressar e realizar um mestrado, um doutorado e depois, posteriormente, na carreira acadêmica, na carreira docente. Só para não deixar uma ponta muito solta, eu lembrei, eu deixei anotado aqui, que eu comentei a respeito de um momento importante, que foi a defesa da tese. Porque na minha trajetória acadêmica, né, o que aconteceu na tese? Porque a gente faz né, mas vou dizer nós fazemos o nosso percurso com todas as relações juntas, né? Então, eu fiz o doutorado, mas eu não deixei de ter uma vida pessoal e profissional, né? Então, no último ano do doutorado, eu tive, pessoalmente falando, eu tive muitas dificuldades, né? Por algumas questões pessoais. E isso impactou muito no processo final de escrita da tese, né? Então, vou dizer assim que eu entrei em depressão porque eu não fui diagnosticado, né? Mas eu fiquei numa situação, assim, bem difícil para mim, né? E aí, quando eu fui defender a tese, acho que o Cláudio não estava lá no dia da defesa, né? Mas alguns colegas que estavam lá disseram assim que a minha apresentação ela foi assim, parecia que eu ia desmaiar, né? Que eu estava tão mexido com muita coisa e algumas cobranças pessoais de achar que meu trabalho estava muito ruim também, então misturou várias coisas, né? E, então, assim, quando a gente ingressa, né, na pós-graduação, a vida pessoal ela vem junto, né? Então é importante assim procurar ter esse meio de campo livre, sabe, para conseguir desenvolver bem a pesquisa sem muito sofrimento, né? Mas o que aquilo causou para mim, né? De positivo, porque foi um sofrimento ali para mim naquele momento, mas eu procuro olhar assim, tá, o que eu tiro de bom daquilo, né? Então, organizar mais as questões pessoais para lidar bem com essas dificuldades. E ali eu pude ver bem claro em mim, assim, o quanto de orgulho e vaidade, eu digo também, assim, que eu tinha, né? Porque eu fiquei numa cobrança tão grande, assim, de achar que meu trabalho estava ruim, 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 e eu fiquei pensando, tá, mas que vaidade é essa de achar que meu trabalho tinha que ser o melhor do mundo, né? Então, aquele momento, assim, mexeu muito comigo de me conhecer mais, sabe? De me conhecer mais e dizer, não, então estuda mais, sabe? Entende ainda mais que tu não que eu achasse que eu fosse o rei do conhecimento, mas ali eu vi que eu me achava mais do que eu pensei que eu achava, né? Então, ali foi muito interessante para eu colocar mais os pés no chão e dizer e entender que vai com calma, sabe? Vai com calma. E isso hoje, aqui na UFT, tem me auxiliado muito, porque tem uma música, né? Um forró que diz assim, pisa devagar, pisa maneiro, né? Então tô assim, tô pisando devagar, tô com calma. O mais importante para mim
é ser feliz, sabe? Não quero ser premiado pela CAPES, CNPq, mas se for, legal, mas a intenção é fazer um bom trabalho, contribuir com quem está precisando aqui na região onde eu estou trabalhando e ser um bom companheiro, ser um bom amigo, sabe, ser um bom futuro pai e viver bem, assim, né? Bem bacana, Vico. E eu acho importante quando tu fala a respeito desse teu processo, né, para a gente poder se conhecer e se reconhecer, né, durante o próprio percurso. A gente relata muito sobre a importância do coletivo na comunidade acadêmica Cairós, mas até como o Cláudio mencionou, a professora Liliana, né, esse trabalho de orientação que tem um olhar também para o indivíduo é extremamente importante, porque essas anotações, como foram relatadas aqui, que ela tem no caderninho dela, também pontua muito desse desenvolvimento enquanto indivíduo do grupo, né, de respeitar o seu processo, mas também de se reconhecer nessa trajetória, apesar dos desafios, tem todo esse enriquecimento também, a gente aprende, né, com essas dificuldades, se desenvolve com eles, e essa relação humana, eu acho que é muito interessante também da gente falar de quanto é importante. A professora Liliana, ela não cobra, ela respeita esse processo de cada um, mas ao mesmo tempo ela pontua, vê se o que está acontecendo, né, como a gente pode lidar com esses desafios, para a gente superar juntos enquanto comunidade. Então, quando tu fala a respeito disso, e o Cláudio reitera, né, para a Luísa e para mim, que estamos ainda no início de trajetória como pesquisadoras, é muito importante, porque a gente consegue passar para os nossos ouvintes também que existem sim dificuldades, que não é fácil, né, a vida acadêmica de pesquisadores, principalmente quando a gente fala do âmbito da educação, né, mas que existem alternativas, né, é muito importante estar numa comunidade porque o indivíduo, ele se desenvolve no coletivo. Podcast 15x15 Cairós, Diálogos para além dos muros da universidade, um programa do Cairós, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. Então, para entrar no nosso último bloco de perguntas para os professores pesquisadores, o Vicente e o Cláudio, até agora o nosso bate-papo, nossa conversa está muito interessante. É uma pena que temos que finalizar, mas vamos então adentrar nesse último bloco de perguntas e respostas. Faço então uma pergunta que, na verdade, é mais um comentário, mas gostaria de ouvir dos nossos professores pesquisadores, que é as possibilidades e perspectivas da educação profissional mediante os avanços e retrocessos das políticas públicas em educação. Gostaria de ouvir, então, primeiro o professor Cláudio e depois o professor Vicente. Bom, nós, historicamente, no Brasil, Luísa, Miriam e Vicente, o que tem ocorrido? Esse embate entre o mundo do trabalho e o capital, né? E isso aí tem influenciado diretamente as políticas públicas, e elas não têm sido, ou não têm tido um tratamento de continuidade. E isso é um problema muito sério quando se fala em educação, principalmente, né, seja no âmbito da educação superior, que ela é até um pouco mais, digamos assim, mais estável, não, nas mudanças, mas principalmente na educação básica, técnica e profissional, né, técnica e tecnológica. Porque o que ocorre? Quando nós recebemos um ensino médio, denominado de novo ensino médio, tá, com o viés de uma receita de bolo preparada através de ideólogos, de alguns professores, a gente não sabe exatamente de onde, né, que veio essa, né, que essa ideia foi tirada, né, digamos assim, ou construída. Isso se torna muito difícil para quem trabalha na base, para quem tem um conhecimento acadêmico, e eu não estou falando do Cláudio, mas estou falando de diversos, inúmeros pesquisadores de renomes nacionais, e que
as pessoas dedicam a vida. Nós tivemos aí no grupo, né, professores que vieram palestrar e foram, inclusive, da banca, que têm uma vida acadêmica toda, né, construída a partir do estudo da educação básica, da educação técnica, da educação profissional e da educação, da escolarização como um todo. E isso aí tem que ser respeitado, isso aí tem que ser levado em conta quando se trabalha com educação a médio e a longo prazo, ou quando se quer fazer um plano de governo, um plano de Estado. E o que tem ocorrido, né? O que dificulta muito o trabalho dos profissionais em educação? É que a cada 4 anos, a cada 8 anos, ou a cada década, a gente tem uma mudança. Né? Isso, e não é respeitado aquilo que a gente vem construindo, aquilo que a gente vem trabalhando. Então, em termos, para quem está na ponta, né, digamos, para os professores, que historicamente, né, não são bem remunerados, né, e que faz essa pesquisa, essa caminhada do dia a dia, né, no cotidiano das escolas, que tentam transformar a vida das pessoas, tentam trocar, né, possibilidades, trocar experiências, né, porque, na realidade, o ser professor não é uma questão eu detenho conhecimento e agora a Luísa e a Miriam e o Vicente vão me escutar, vão me ouvir. Não. A gente tem, na realidade, uma troca de informações, de experiências, de vida, e, obviamente, que uns conhecem mais determinadas áreas, outros, né, outras áreas, enfim, outras ciências, mas a gente tem que fazer né, ter a capacidade de compreensão do todo, das partes e do todo. E isso aí só se faz, né, e só se estabelece uma educação de qualidade, uma educação pública que venha ao interesse da maioria, né, de todos e todas, através de um consenso, né, e através de quem conhece, de quem estudou, de quem pesquisou, de quem trabalhou, não só empiricamente, não só teoricamente, daqueles que estão trabalhando diretamente com as escolas, que estão, né, no pedagógico, no trabalho pedagógico do dia a dia, nos departamentos, nas coordenações de curso e nas direções da escola. Então, obviamente que essas pessoas precisam ser ouvidas quando se quer fazer um trabalho, né, de médio e longo prazo e um trabalho sério, né, um trabalho que seja em defesa de uma educação de qualidade. Então, eu vejo isso aí como de suma importância, e nesse aspecto, isso é válido tanto para qualquer uma das ciências estudadas, ciências humanas, ciências exatas, ciências sociais, né? Ou seja, engloba o percurso do todo. Vejam como foi difícil, e ainda é, nós convencer, eu digo nós, né, os professores, mas quem é da área mesmo, né, as pessoas da área médica, da área da ciência, da enfermagem, convencer as pessoas de que era necessário realizar a vacina para o controle da pandemia, para o controle do vírus que aí estava, né, da Covid. Então, essas nuances, elas têm que ser trabalhadas, têm que ser compreendidas e têm que ser devidamente atacadas. Então o conhecimento, ele tem que ser agregador, ele tem que ser, né, disseminado de forma que as pessoas tenham compreensão da realidade do mundo que nós vivemos. Certo. Então, a minha trajetória, né, eu tive, assim, uma aproximação com a questão da educação profissional bem recortada, assim, né. Eu me aproximei de forma mais intensa, digamos assim, quando eu trabalhei, né, como substituto lá no Instituto Federal. E aí, nessa caminhada, a professora Liliana, e aí que eu conheci, né, lá em 2019, a Luísa, me convidou para fazer parte, né, de um projeto de pesquisa para estudar a educação profissional e tecnológica no Rio Grande do Sul. E aí que eu comecei a conhecer, de fato, um pouco mais dessa história, e um pouco mais das
desses meandros, né? E as considerações que o Cláudio fez, eu concordo também, e eu vejo que, de certa forma, é um projeto político, né? É um projeto de qual que é o entendimento que os diferentes governos, né, têm a respeito do desenvolvimento da educação do país, têm a respeito do desenvolvimento dos trabalhadores, né, de modo geral, né? Qual que é o direcionamento que querem ter, né? Eu lembro que quando eu estava no Instituto Federal, foi ao longo da eleição presidencial, sem ser essa agora, que o Lula assumiu, na eleição anterior, quando, à época, né, o Bolsonaro assumiu, e eu lembro que o reitor do Instituto, ele teve lá, ele passou em todos os campos, mas ele teve lá no campus de Caxias, e ele disse assim, ó, existe um conjunto, um grupo de reitores de institutos federais, né, eles não estão todos os reitores, mas existe um grupo, e esse grupo se reuniu e quis apresentar os institutos federais, né, mas assim, quis apresentar a educação profissional para esse governo. E a resposta que eles deram é que eles ainda não tinham conhecimento a respeito da educação profissional e eles não tinham um direcionamento para isso, né? Aí eu lembro que um aluno, um guri, né, tinha 15, 16 anos, aí levantou o braço e, quer fazer uma pergunta. Aí o reitor, diga, e o que tu acha de um governo, e o que tu espera, né, de um presidente e das políticas públicas que vêm a partir disso, que não conhece a educação pública do seu país? Aí ele disse, pois é, eu não sei o que te responder, a gente está com um pouco de um certo, não falou medo, mas nós estamos com receio do que vem pela frente, né? Então, eu vejo que um pouco desses problemas, né, vem desse direcionamento político, né, porque a educação profissional é investimento público, né? Lá no Instituto Federal, no campus que eu trabalhei, tem uma estrutura tem laboratórios, né, de engenharia mecânica, de engenharia química, que é um alto investimento público. Poderia ser muito mais, sem a menor sombra de dúvidas, mas já é um grande investimento, né? Então, eu vejo que esse projeto de educação, ele impacta na ponta, né? Impacta na formação, impacta na qualidade docente, né? Na qualidade da formação dos estudantes, no desenvolvimento das pesquisas. Então, é aquilo, né? A gente não tem como entender a educação sem a política, né? Porque até mesmo que uma universidade, eu estou trabalhando agora numa universidade pública, né, federal, então é política pública aqui, é investimento público, né? Então é um envolvimento político muito forte, né? Então tem que ter uma compreensão de que uma não está desligada da outra, né? E eu vejo, assim, que esses 4 anos posso dizer assim, que nós saímos, né, eles foram bem complicados, né, no meu ponto de vista, né, respeitando quem pensa diferente, né, mas eu acredito que nestes 4 anos que vêm pela frente, temos aí ainda problemas, sem a menor sombra de dúvida, mas uma possibilidade de diálogo bem grande. Isso mesmo, né, Cláudio e Vico? Eu acho que para além da esperança, né, que é um sentimento que a gente carrega agora, enquanto ativistas, pesquisadores, né, da educação, também fica o comprometimento, né? A gente continua aqui reforçando da importância de ser engajado nessa luta, de estar sempre comprometido, né, na defesa pela educação pública de qualidade.
E agora eu peço, inclusive, para vocês poderem passar para nós um pouquinho do que vocês projetam diante desses desafios. Então, quais são as perspectivas que vocês têm? Passo primeiro para o Vico a palavra e depois peço para o Cláudio também falar um pouquinho a respeito das pesquisas, das continuidades de vocês enquanto pesquisadores da educação, né, do trabalho que vocês executam atualmente, desenvolve, né, nesse âmbito, e também para o nosso país. Quais são as perspectivas, né, para quem pesquisa educação profissional, quais são, diante desses desafios, as possibilidades que se apresentam aí nesse novo contexto? Mas é importantíssimo, Vic, que você tem essa compreensão aí dos arranjos produtivos locais, né? E também dessas correlações e fronteiras, né? E aqui eu faço correlações e fronteiras da convivência, porque na realidade nós estamos imersos no mundo acadêmico, mas a nossa vivência, a nossa convivência com os sujeitos, né? Com os seres humanos de um modo geral, e com a natureza também, no teu caso aí, né? Ela é importantíssima, porque essa troca da experiência, essa possibilidade de contribuir com as pessoas, né, independentes da sua origem, né, somos todos seres humanos e é importantíssimo que a gente tenha essa compreensão aí de realidade. Fantástico. E, para além disso, os projetos que a gente tem pensado aqui, né, digo aqui em Santa Maria agora, né, mas hoje não estou em Santa Maria, mas enfim, mas dentro da perspectiva do Kairos, na comemoração dos 15 anos, a realização de um livro também, em parceria com todas e todos, né, da nossa área acadêmica, do grupo, e a gente está divulgando isso para que o pessoal já comece a escrever, né, projetar os seus artigos, as suas escritas, né, para que a gente possa dar continuidade às comemorações do Kairos e demarcar, né, esse tempo passado, presente e futuro, né. É fundamental aquilo que o Vicente comentou, a questão da retomada dos investimentos, seja ele no âmbito municipal, né, estadual ou federal. O Brasil, né, os brasileiros, eles necessitam, eles são carentes de escolarização de um modo geral. E aqui eu estou falando, não estou nem ingressando naquele 50% praticamente, ou 30%, dependendo do parâmetro de pesquisa, que se fala na questão das pessoas que não têm acesso, na questão do analfabetismo funcional e da falta de leitura e tudo mais, que é uma realidade e é uma necessidade que se a gente consiga, né, transformar, porque essas pessoas, elas vão movimentar o mundo, né, do trabalho, o mundo acadêmico, o mundo da nossa vivência, da nossa convivência, de modo fundamental, tendo compreensão da realidade que se vive, né? Então isso é muito importante. Para além disso, né, a experiência que a gente tem, Miriam e Luísa, de Sinasef, né, hoje, enquanto faz parte da diretoria, né, do sindicato aqui, da Associação Sindical de Santa Maria, e essa experiência toda que a gente traz, né, através da direção de escola, e principalmente como professor de educação profissional e tecnológica, isso aí é fundamental, né, e vem sendo alicerçado, não somente como professor, né, lá na década estudantil de 80, no período da ditadura, ainda da dita ditadura militar, eu era estudante, né, e a gente estava dentro do contexto DCE, né, quer dizer, na engenharia existia a chamada resistência, né, um grupo de estudantes, né, que tinha aquele coletivo estudantil que representava o DCE, na época, o diretório acadêmico, né? Então, tem todo esse contexto aí que ele é importante e que, obviamente, a gente enxergando o passado e vendo o que acontece hoje, a gente pode projetar um futuro, né? E esse futuro passa pelo investimento na educação, na escolarização, em todos os níveis, cuidar dos jovens e adultos, cuidar, né, dos nossos
idosos, aí, como o Vico comentou, nossos povos originários, enfim, o trabalho ele é imenso em termos de desafio, de perspectivas, né, e de possibilidades. Basta que exista vontade política de investimento e que nós tenhamos pessoas sérias, né, nos pontos chaves aí trabalhando, né, que os projetos sejam projetos coletivos, sejam projetos que venham trazer o bem-estar de todas e todos, das pessoas, né? Enfim, mas os projetos que nós temos passam por aí, e eu acho importante, eu penso que seja muito importante que nós estejamos unidos, né? O coletivo esteja preparado para esse enfrentamento, esse embate, né? Essa perspectiva de melhoria, né? Porque a gente tem que ter projeto, a gente tem que ter ideias e tem que ter não só a teoria, nós temos que ter a prática, conhecer já o que nós já passamos, né? E transformar isso em praxis, ou seja, melhorar, né, o nosso dia a dia, melhorar as nossas possibilidades de vivência, de convivência. Este foi o terceiro episódio do podcast 15 por 15 Kairós, há 15 anos produzindo conhecimento. Conhecemos um pouco sobre a contribuição da comunidade acadêmica Kairós para a docência, com os nossos convidados egressos do grupo Cláudio Nascimento e Vicente Calheiros. Aos nossos ouvintes, aguardamos vocês no nosso próximo episódio, que apresentará as contribuições do Kairós em outros espaços acadêmicos, com as convidadas Carmen Heloísa e Franciele Grigoletto. Obrigada a todos e todas que estão nos acompanhando. Professor Cláudio, Dr. Vicente, é um prazer tê-lo conosco nesse encontro que demarca a relevância das comunidades acadêmicas para a pesquisa e produção científica, principalmente no que tange à área da educação e para o desenvolvimento e a amplitude de possibilidades profissionais para nós, pesquisadores e pesquisadoras. Passo a palavra primeiramente ao professor Cláudio Nascimento para fazer suas considerações finais e posteriormente ao Dr. Vicente, para que faça também os seus agradecimentos. Está com vocês. Então, fazer também meu agradecimento aqui pelo convite, pela oportunidade de revê-los e revê-las. Bem legal. E um momento importante, assim, de retorno a boas memórias, né? E também de poder dialogar no sentido de pensar um pouco mais a respeito do momento presente e do momento que vem pela frente agora, né? E faço também coro, digamos assim, as palavras do Cláudio no sentido de parabenizar o trabalho, né, que vocês vêm realizando no Kairós, e me alegro muito, assim, poder fazer parte dessa trajetória, né? Eu cheguei no Kairós, como eu falei, em torno de 2012, 2013, e hoje não venho fazendo parte como, digamos assim, um membro efetivo, né? Não estou conseguindo participar das reuniões semanais e de outras atividades do grupo, mas é algo que eu sinto, assim, que o Kairós, ele está sempre aqui comigo, né? Estou sempre em contato com... Estou no grupo do WhatsApp e estou sempre mandando um alô para o pessoal, para a Liliana. Então, é bem importante para mim, né? Algo que me agrega consideravelmente. E parabéns aí pela iniciativa, como eu falei anteriormente aqui desse podcast. Parabéns pelos 15 anos e seguimos em frente, né? Então, bons trabalhos aí para vocês e parabéns, né? E para quem está nos ouvindo aí, também um abraço. Até a próxima. Eu sou Miriam Alvarenga. E esse foi o terceiro episódio do podcast 15 por 15 Kairós. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Abraços das gurias da IC. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações, nos sigam no Instagram, deixem comentários, perguntas no nosso direct e acompanhem o podcast 15 por 15 Kairós para ficarem por dentro de toda a programação dos 15 anos